Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa das viradas mais incríveis da história do pensamento, sabe? É a jornada lá da Grécia Antiga, de um mundo que era todo explicado por mitos, por deuses, para um outro onde a razão, de repente, começou a tomar a frente e a buscar as respostas. Mas como é que essa mudança aconteceu? É o que a gente vai descobrir juntos. A gente vai falar dessa busca por respostas. Porque, pensem bem, desde que o ser humano se entende por gente, existe uma inquietação, né? Uma curiosidade que acompanha a gente. Aquelas perguntas sobre por que as coisas existem, por que o mundo é do jeito que é, elas sempre estiveram aí, na nossa cabeça, empurrando a gente nessa busca sem fim por algum tipo de significado. E que perguntas são essas, afinal? Bem, são as grandes questões da vida, né? Aquelas que, mesmo depois de tantos séculos, ainda fazem a gente parar para pensar. Tipo, da onde vem o mundo, o que é o amor de verdade e para onde a gente vai depois da morte. Essas dúvidas são universais. Elas conectam a gente hoje com os nossos ancestrais mais distantes. É a mesma busca. E aí a gente entra na primeira forma de explicação do mundo. Porque, olha só, a primeira grande tentativa de responder essas perguntas tão profundas, ela não veio da ciência, não. Veio de algo talvez até mais poderoso, o mito. Foi com a mitologia que as primeiras civilizações, principalmente os gregos, construíram todo um sistema para dar sentido à realidade. E a própria origem da palavra já entrega muita coisa. Mito vem do grego mitos, que quer dizer narrar, contar. Então, a gente já vê que não se tratava de inventar mentiras, sabe? A ideia era usar a imaginação, a criatividade para costurar, para tecer explicações sobre a relação super complexa entre as pessoas, a natureza e os deuses. E olha, isso é um ponto fundamental. É muito importante a gente entender que mito não é mentira, não é o contrário da verdade. Ele é só uma outra forma de conhecimento com as suas próprias regras. Ele usa categorias que são diferentes da racionalidade científica para explicar o mundo, para dar um sentido para as coisas. É um sistema de pensamento super válido e, no fundo, profundamente humano. Mas quem eram os grandes mestres dessas narrativas? Bem, a gente está falando de poetas gigantescos como Homero, com a Ilíada e a Odisseia, e Hesíodo também. Com as obras deles, eles basicamente organizaram e deram forma para essa visão de mundo. Eles não eram só artistas, não. Eles eram tipo os guardiões da memória e da sabedoria do povo, sabe? Eles narravam a história, os valores, tudo através de poemas épicos que todo mundo conhecia. Peguem só esse exemplo de como o mito explicava a origem de tudo. Hesíodo diz, lá na Teogonia, de início existe o caos, a terra e Eros. Com essa frase, que é super simples, mas ao mesmo tempo poderosíssima, ele não está fazendo uma análise de geologia, claro, ele está narrando o nascimento do universo através de forças gigantescas, personificadas, o vazio, que é o caos, a matéria, que é a terra, e o desejo, a força de união, que é Eros. É uma explicação poética da criação do mundo. E agora a gente chega na grande virada, do mito ao logos. Porque lá nas cidades gregas alguma coisa estava começando a mudar. Bem devagarzinho, uma nova forma de buscar respostas começou a aparecer. Uma transformação, nossa, monumental, estava vindo aí. A passagem do mitos, da narrativa, para o logos, a razão. E aqui que a gente vê o contraste bem claro. De um lado você tem o mito, que dá sentido para a realidade usando a imaginação, a perspectiva imaginativa. Do outro nasce a filosofia, o logos, que chega com uma proposta bem diferente. Usar a razão, a perspectiva racional, a lógica, para tentar entender o mundo. Agora, é fundamental entender que essa passagem não foi uma ruptura, assim, de uma hora para outra. Não foi como virar uma chave. Foi uma evolução bem lenta, gradual. Os primeiríssimos filósofos, mesmo já buscando explicações racionais, ainda estavam mergulhados no mundo totalmente moldado pela mitologia. Então é claro que o pensamento deles ainda carregava muitas marcas desse universo mítico. Então, chegamos no nascimento da filosofia. Mas como é que era essa nova forma de pensar na prática? Vamos conhecer agora os pioneiros, os caras que tiveram a coragem de olhar para o mundo de um jeito completamente novo. A grande revolução desses primeiros pensadores, que a gente chama de pré-socráticos, foi justamente essa. Ao invés de ficar olhando para o céu, para o Monte Olimpo, esperando respostas dos deuses, eles começaram a olhar para o mundo aqui, ao redor deles. O foco passou a ser a natureza, a physis. Mas o que eles estavam procurando na natureza? Eles buscavam um conceito central, chamado arché. A arché, em grego, é o princípio, a origem de tudo. Era a substância ou o elemento fundamental do qual todas as outras coisas teriam se originado.
Essa busca pela arqué foi, na verdade, a primeira grande tentativa de achar uma explicação racional, uma só, para toda a diversidade de coisas que existe no mundo. E é aí que a gente vê a beleza dessa nova maneira de pensar. Cada um vinha com uma ideia. Para Tales de Mileto, por exemplo, a arché era a água. Para o Anaxímenes, era o ar. Já o Heráclito via tudo no fogo, o princípio da mudança constante. E Pitágoras? Para ele, a resposta estava nos números. O mais legal é que, no fundo, a resposta específica talvez importasse menos do que a pergunta em si. A grande questão que movia todos eles era qual é o princípio racional que está por trás de absolutamente tudo. Ok, a filosofia nasceu, mas isso quer dizer que o mito morreu? Que foi o fim da linha para ele? A história mostra pra gente que a relação entre mito e filosofia é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante do que isso. O mito nunca foi de fato abandonado. Pelo contrário, ele continua sendo uma ferramenta super poderosa. Pense no Platão, um gigante, um dos maiores defensores da razão, certo? Pois é, até ele usava mitos e alegorias, como o famoso mito da caverna, para conseguir expressar suas ideias mais profundas, aquelas que talvez a lógica pura, sozinha, não conseguisse explicar tão bem. E muito tempo depois, já no século XIX, pensadores como Nietzsche olharam para trás para essa história toda e viram essa passagem não só como um avanço, mas também como uma perda. Ele dizia que, ao abraçar a razão de Sócrates e Platão, a cultura ocidental acabou perdendo uma sabedoria trágica, que existia nos mitos, uma conexão mais vital, mais direta com a natureza e com a vida em toda a sua intensidade. E isso tudo joga a gente de volta para os dias de hoje, porque se a filosofia nasceu para superar o mito, por que será que os mitos continuam tão poderosos? Eles sobrevivem em nosso folclore, nos nossos filmes, até nos super-heróis que a gente admira. Se a razão nos deu tantas ferramentas para entender o mundo, por que a gente ainda precisa tanto das histórias para dar um sentido para ele? A questão fica no ar, né? Talvez a grande lição seja que, nessa busca por significado, a gente precisa das duas coisas, tanto da lógica quanto da imaginação.